Queridos irmãos, como toda palavra que se encontra na Sagrada Escritura, ela é santa, ela é maravilhosa, todas merecem uma atenção especial, como também essa. Para nós entendermos isso aqui, irmãos, qual foi essa atitude, foi por que aconteceu tudo isso aqui, nós vamos voltar um pouquinho naquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá para entender aqui dentro dessa sagrada Escritura. Quando o Senhor Deus, os irmãos analisam bem, Ele fez a Nova Jerusalém Celestial. É uma parte até difícil de compreender e entender, mas eu queria que a Irmandade tomasse bem atenção nisso. Irmãos, tudo que faz, tudo que se fez, é porque começou, não é? Não tem como fazer alguma coisa sem ter começo. Tem? Não tem. Não tem como. Só que nós entramos aqui agora numa esfera de espiritualidade, de uma eternidade. E quando nós entramos numa eternidade, a condição de Deus fazer alguma coisa, irmão, era em tempos que aonde não tem hora, não tem minuto, não tem segundo, não tem anos e não tem meses. E quando isso acontece, irmãos, é um tempo. É um tempo. E quando nós entramos nessa esfera de um tempo, é incapaz de um homem datar o começo. Quando nós entramos nisso, irmãos, eu quero perguntar para a igreja assim, cita as Santas Escrituras, glória ao nome do Senhor, que Deus fez os anjos. Fez arcanjo, serafins, querubins. A Bíblia não narra para mim, para ninguém que está aqui, que Deus fez querubins, meninos, crianças, ou serafins, crianças. Falam? Não me falam. Pode até ter, é mistério de Deus. Nós não temos como provar isso aqui, ou base bíblica do que está aqui dentro. Deus fez anjos. Anjos entrou na escola. Por acaso anjos que tocam no reino do céu, eles frequentaram alguma escolinha? Isso é para nós entrar aqui, irmãos. E por acaso Deus deu essa revelação desta criança para mim aqui. Está escrito na Sagrada Escritura, isso aqui é para nós refletirmos. O Espírito Santo de Deus está trazendo. Fala que um anjo, ele nasceu gerado? Bendito seja. Ele foi na escola infantil? Ou ele entrou na escola matinal? Ou será que ele passou pela pré-adolescência? Será que o anjo se transformou adulto? Ou ele foi formado adulto? Ou foi formado direto? Pensa aí, irmãos. Queridos irmãos, nós falamos das linguagens com evidência de novas línguas dos homens e dos anjos. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Então tá bom. Só que tem palavras que a terra não pode ouvir. Essas palavras que a terra não pode ouvir e que não podem ser ditas aqui, Paulo ouviu no céu. E os irmãos prestam bem atenção para nós entrarmos nessa pregação aqui, irmãos. Analisa para vocês verem. Quando Paulo foi levado ao paraíso, se ele foi levado ao paraíso, ele subiu numa altura, aleluia, que ele foi levado por Deus ao paraíso. Quando ele chega no paraíso, não relata a Bíblia para nós o que ele viu, mas ele ouviu palavras que a terra não pode ouvir. Essa é que é a linguagem dos anjos. Agora, irmãos, olha que como anjo, ele é sábio. Quando o anjo foi falar com Abraão, ele falou na linguagem que a terra não pode ouvir. Meu Deus. Senão alguma coisa acontecia e ele não tinha ordem para dizer uma palavra que é dita no santuário de Deus. Uma palavra dessa, o sol apaga, a lua desaparece, as estrelas somem. Uma palavra. Hoje o Senhor não vai dizer uma palavra no céu, mas uma palavra que você pegar aqui, a tua prova acaba hoje. Isso está aqui na Bíblia. Isso está aqui na Bíblia.
Então tá bom, irmãos. O anjo foi formado desse jeito. Anjo que falou com Gideão. Ele falou na linguagem que Gideão entendia. Glória a Deus. O anjo que veio conversar com Zacarias, que conversou com os demais, falou na linguagem que ele entendia. Paulo entrou nessa esfera da eternidade, anunciando que é melhor nós ter a profecia, falar na língua que os outros interpretam, saiba o que está dizendo, do que muitas palavras em língua que alguém não entende. E você sabe que tem irmãos que saem da droga, ele prega para os que estão nas drogas, porque a linguagem dele confere lá. Sai da cadeia e prega para aqueles que estão lá, porque a linguagem confere lá. A linguagem fala que nós somos. Irmãos, eu quero pegar uma parte aqui. Se você precisar da linguagem hebraica, hoje você recebe. Se você precisar da linguagem japonesa, hoje mesmo vai te dar. Se você precisar de uma linguagem africana, indígena, um dialeto, igreja em nome de Jesus, na sua visão, recebe agora. Irmãos, você sabe que tem uma linguagem que Deus toma o homem e a mulher na terra, que os espíritos do submundo, quando sobem, uma palavra, e eles têm que entrar nos porcos. Quando o Senhor curou o cego, ele fez de diversas formas. Mas teve um que ele pegou, molhou, cuspiu. Para muitos desceu nojo. Pensa bem uma irmãzinha de hoje. O Senhor Jesus chegar cuspindo o lodo, ela ia falar assim, pelo amor de Deus, vai pôr isso no meu olho? Por isso que aqueles irmãos, ou aqueles que estão em cima do salto não recebem nada. Do céu é dos humildes. Do céu é dos riqueiros. E agora vocês imaginam alguém construir, né? Faz o nome e coloca ali. Esquiva os olhos de muito. E o Senhor faz aquilo ali. Aleluia. E ele disse assim, Efatá. Uma palavra. A visão volta, a córnea clareia, a luz clareia e começa a irrigar os olhos do cego. E essa palavra agora incorre dentro dessa igreja. O Senhor coloca os dedos nos seus olhos e diz, igreja, Efatá. Você vai passar a ver coisas que você nunca viu. Coisas que você nunca interpretou. Porque a partir de agora a tua visão vai ser aberta. Uma palavra. Agora, irmãos, quantos dialetos que nós temos abertos? Quantos tipos de linguagem que nós temos aberta? Que o Senhor, ali na Torre de Babel, aleluia, e outras que foram desenvolvidas, milhares de dialetos, línguas, aleluia. Deus sabe de uma por uma. Anjo entende todas e não entrou. O homem, para ser poliglota, ele fala 5 idiomas. E para ele fazer isso aqui, ele estuda a vida toda. Ele estudar o mandarim, o alemão, estudar as outras linguagens. Vocês imaginam Deus chegar aqui agora, colocar a mão em cima da igreja e dizer, recebe interpretações das línguas agora. Você ir na Alemanha e conversar, na Itália e conversar, você ir na China e conversar, você ir no Japão e falar. Irmãos, isso não vai acontecer, que nós não temos consciência que o família brasileira aqui no céu vai ser os 5 alunos de Deus. Permita-me isso aqui. O Senhor está estendendo a sua mão aqui agora. Alguma linguagem nova vai tocar.
Glória a Deus. Glória a Tem Deus. anjo que assiste diante de Deus formado por Deus. Formado adulto por Deus. Glória a Jesus. Ele assiste diante de Deus. A linguagem que Deus comunica com ele, às vezes não é a mesma linguagem que Deus comunica com os anjos que estão lá fora. Porque o que assiste diante dele tem um segredo. Os irmãos sabem de todo o problema que os anciãos passam, o diácono passa? Não pode saber. Muitos não estão preparados. Muitos não estão à altura para ouvir os problemas de tanta coisa. E o problema que passa dentro da tua casa, na tua particularidade, alguma coisa que está acontecendo com você. Irmão, tem coisa que é nosso Deus. Nosso Deus. E o anjo que assiste diante de Deus, ele veio trazer as tuas formas. O adversário não podia saber, ainda que estava no céu. É a linguagem que não são para falar com Gabriel. É uma linguagem que o diabo não conhecia. E nessa linguagem que o anjo não conhece, entra em casamento agora. E eu queria que Deus me desse isso aqui para mim. Porque, irmãos, se eu aqui agora, aleluia, o Senhor me desse essa condição de entender isso aí, junto com esta cara, irmandade, eu sei que o céu ficaria mais fácil para mim, para vós e para todos que estão aqui na nossa igreja. Mas, irmãos, vamos descer agora um pouco para a terra. Deus, quando fez Caim e Abel, Adão e Eva, ele fez Adão criança? Por que não fez Adão criança? Responde para mim. Porque ele tinha eternidade. E quem tem a eternidade, ele não chega, aleluia, ele não precisa de mulher. No céu não entra alma feminina. Eu não sei onde você vai chegar com essa palavra. E o que aconteceu ali? Quando ele fez Eva, ele fez uma mulher formada de um osso da costela. Não fez Eva criança. É para anunciar para nós aqui, irmão, que quem nasce da água e do Espírito nasce formado. Mas Cristo precisa formar em mim. Então prova para mim que tem isso. A minha alma nasce adulta, mas Cristo tem que crescer dentro de mim. Mas como que ele cresce dentro de mim? É porque ele é o sol da justiça. E como o sol da justiça, ele brilha os quatro cantos dentro de uma alma. E logo foi mais além e disse assim: a palavra nunca passa. A divisão da alma e do espírito da junta e da medula. Porque Cristo está formando e o diabo tem que cair. A alma é adulta. Então tá bom, agora vamos coisar para nós entrar aqui, irmão, senão vai atrasar muito. Aleluia, Jesus. Quando isso aconteceu, que o adversário viu que eles eram formados ser adulto, aleluia, o que ele fez? Entrou na árvore da ciência do bem e do mal, leva eles ao medo. Quando eles recobrem a consciência da materialidade, ele viu o peso que caiu em cima deles. Deus abriu a madre dela e disse: você vai ter dor. Até ali não tinha dor, não tinha resfriado, não tinha bactéria, não tinha vírus, não tinha pandemia e nem epidemia. Aí sim começou a nascer a criança. Por que começou a nascer a criança? Porque o Senhor olhou e falou: olha, Satanás, você derrubou um ser adulto que tinha imortalidade. Agora, através da criança, eu vou acabar com o teu reino na terra. Pode pegar, irmão?
O adversário pode colocar uma criança, a primeira que vai nascer aí. Eu já vou estabelecer no meu império. Nasce Caim, Abel. Caim levanta com o jornal, ele olha para o céu e fala, tá vendo? Primeira criança, e olha, eu peguei para mim. Já cometeu um assassinato. Vocês estão entendendo a profundidade disso aqui, irmão? Porque tem muitos irmãos que ele entra na casa do Senhor, como que foi? Estava um repente, uma glória, que palavra que foi, não sei. Eu só senti, não aprendeu nada. Mas aqui fala que a santa escola, e o tempo voa aqui dentro, e você vai precisar de uma resposta essa semana na faculdade, na tua escola, e no teu serviço, onde Deus vai te lá. Vamos tentar te encaminar, vamos tentar bloquear o teu caminho. Haja sabedoria na tua cabeça. E aí, quando aconteceu isso, a geração de Caim foi para um lado, a geração dos outros foi para outro, e viu crianças boas e ruins. Isaías teve um que se chamou Sear Jazub, o outro chamava Maer Salal Rapaz. Glória ao nome do eterno Deus, e que representava Oséias também. Mas não tem dito o Senhor, filho da profeta, coloca a Olivá, representava as suas meretrizes. Glória ao nome do eterno. E os nomes para o judeu começaram a ter significado. Mas quando veio Cristo, o Espírito Santo desce, chega no ventre de Maria, e o adversário olhando. Será que é o Filho de Deus? Assim de uma mulher jovem, de uma jovem, aleluia, virgem. Não sei se é o Filho de Deus. Deus usou a palavra ventre de Maria, Maria e Deus. E o Espírito Santo que desce ali, gera dentro dela, DNA do céu, cromossomo do céu, sangue do céu. Comunhão e graça. E Deus te faz Deus na massa sanguínea, o seu nome. É provado pela ciência isso. Que dentro da massa sanguínea nós carregamos o nome de Deus. Você segura um pouquinho na vai comparando o seu diferente que nunca veio na terra. Enquanto isso vai chegar ali. Vai ter um raio do norte do sul e do leste do oeste. Os ventos vão encontrar aqui em cima. E o Senhor vai voltar principado. Começar aqui. O Senhor vai usar o teu caminho. E você vai vir aqui glorificar o Senhor. Não eram judeus, não eram crentes. Olha na estrela, buscarei números. O que decide número? Uma estrela vai proceder de Jacó. Será que aquela estrela não tinha? Tem certeza? Tem. Ela não estava lá. O que quer dizer isso? Vamos lá em Jeremias, olha, está dizendo que em Belém de Judá vai nascer o Salvador do mundo, uma criança. Vamos para lá. E o entanto se logra em cima do lombo de camelo, levando ouro, incenso e mirra. E eles iam procurar quem? Ia procurar o rei. Por que o rei? Porque o que eles estavam levando era da dinastia ouro, incenso e mirra. E no dia ele falou, olha, já que não sou eu, se vocês descobriram tal menino, manda vir aqui que eu vou adorar ele. Para matar o menino. Meu Deus. Porque Satanás falou, quando ele nasceu, mata, eu acabo com o Salvador em criança. E para isso,
Porque um Deus, irmão, ele não envelhece, ele não cresce. Mas para mostrar o diabo que ele veio na terra, em criança ele cresceu, adolescente, fase adulta e venceu Satanás. Quando isso acontece, a criança nasce aonde? Na manjedoura, num quarto separado onde os animais viviam. Não tinha lugar para eles. Por que não tinha lugar para eles? Eu quero perguntar, aquela cidade era muito pequena. Você sabe disso? Belém de Judá era menosprezada. Era uma cidade muito pequenininha. E quando eu estava ali, irmão, ela estava numa casa porque eles não tinham recurso, eles não tinham nada. E a criança que estava ali para cumprir o que está escrito no livro de Apocalipse, vamos lá junto comigo? Glória a Deus. Quando a mulher que estava prestes a dar a luz, a mulher e o dragão. E quando chegou, o dragão estava esperando para tragar a criança, que era Cristo. Não era? Mas para que não tragasse, o Senhor abriu a terra e engoliu a água que o dragão jogou. Vocês já viram? Dragão joga água, dragão joga fogo. Sabe o que é essa água do dragão? É a falsa doutrina que está na terra. Eu vou pregar isso aqui. O dragão fratinho jogando água e vocês estão pegando pegação em muito lugar. Coisa linda, coisa maravilhosa. E o dragão está traindo muito e arrancando dessa bendita graça. Mas agora, nós agora vamos abrir uma cratera na terra. Vai chegar a água do dragão. O menino cresce. Aos 12 anos, enfrenta os doutores da guerra. E ali ele colocou todos os escribas e fariseus em confusão, sabedoria extrema. Aleluia. Queriam saber de onde que tinha vindo o menino e o adversário olhando. Quando ele passa na água do batismo, o menino moço já formado, o Espírito Santo leva ele ao deserto e o adversário olhando. Não é possível, isso é o filho de Deus. Eu conhecia ele de outro jeito, outra forma, outra figura. Não é ele. Se tu és o filho de Deus, se tu, ele não tinha certeza, manda essa pedra transformar em pão. E dentro dele o menino que havia nascido olhava para ele. Eu vou te enfrentar daqui a pouco. Você vai tirar a morte para me abraçar, mas eu vou vencer na cruz do Calvário. E quando isso aconteceu, amada igreja, a comunhão está sendo. Glória a Deus. Ele venceu Satanás ali. E ele retorna triunfante e glorioso. E quando ele estava ali, veio o menino. Os discípulos não entenderam. E Deus olhava no menino. Chegou aquelas crianças, os meninos e as meninas. E os discípulos, tira daqui. Está incomodando o mestre. Tira daqui, olha o que está acontecendo. Por isso que o operador de jogos que está aqui. Tenha paciência com as crianças. Hoje nós estamos tendo crianças autistas especiais. Tenha, aleluia, paciência. Porque Deus, irmão, uma revelação, ele está entrando no meio do autismo. E no meio do autismo, Deus vai tirar pregadores que a terra nunca conheceu. O Senhor olha e entende aquela ação. Ele falou, deixa as crianças vir a mim, porque dos pais é o reino do céu. O Senhor levanta a mão.
e começa a abençoar as crianças. Não fala aqui, irmão. Mas eu quero voltar no serviço do batismo. Quando o servo de Deus vai fazer o batismo, vocês estão comigo? O primeiro que desce, Senhor, abençoa esse. E os que demais, após eles, virão na água do batismo. Perdoa os seus pecados. Guarda-os nessa graça. Abençoa esta família. Derrama sobre eles o som. Aquela imposição de mão sobre as crianças. Cerca de 2000 anos depois da guerra, e hoje chega em Casa Branca, não só a criança física, mas a criança, glória, que está formando dentro de você. Senhor, levanta a mão aqui agora, seja abençoado. Então agora, se eu levantar a minha mão, dentro de 2 ou 3 minutos vai acabar essa palavra. Então é a minha que está abençoando, porque as mãos de Deus criou, as mãos de Deus formou, as mãos de Deus edificou, é a mão dele que vai atingir tudo na tua vida. Senhor, coloca a tua mão na minha. João Batista, conhecido como Lomba, depois de passados uns anos, ele aparece para mim na revelação. João Batista, de poucos anos, talentou, formoso, e trazendo um chave de doce na mão. E quando ele chegou perto de mim, falou: paz de Deus, cadê a mesa? Trouxe um vaso de nosso cheio de azeite amarelinho. Entregou na minha mão e falou para mim: a partir de agora você vai ungir muito o povo de Deus. Glória a Deus. Virou as costas e foi embora. A Bíblia está fechada e a palavra vai acabar. O diabo está aqui. Glória a Deus. Você gosta de Deus. A tua vida. Você gosta de Deus.
Pode me abandonar, eu estou pedindo assim, Senhor, quando o Senhor toca a cidade de São Paulo, Senhor, quando o Senhor está em Minas, Senhor,